Sou Annelise Marlene Berwick, presidente da diretoria do Conselho da Igreja. O Conselho da Igreja, que nós chamamos de CI, atua em caráter supletivo ao concílio. Sua função é expedir normas e exercer o controle das atividades administrativas da Igreja, nos termos da Constituição da ISLB. O Conselho da Igreja é composto por uma pessoa representante de cada sínodo, eleita em Assembleia Sinodal. A presidência e a secretaria-geral da ISLB participam das reuniões do Conselho com direito à voz, porém sem direito a voto. O Conselho da Igreja tem uma diretoria com presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários ou secretárias. Para desenvolver suas atividades, o Conselho se reúne ordinariamente 3 vezes ao ano. A diretoria se reúne em torno de 5 vezes ao ano. As resoluções do Conselho da Igreja são tomadas com base em pareceres técnicos, buscando assegurar a correta administração, a unidade confessional e a consonância com a Bíblia e a Constituição da ISLB. De forma resumida, apresento algumas ações do Conselho da Igreja no biênio 2018-2020. Manifesto da ISLB. Nosso compromisso é o Evangelho. O 31º Concílio da Igreja, realizado em 2018, acolheu uma moção com a proposta de elaborar um manifesto da Igreja, face ao grave momento nacional. A tarefa foi delegada ao Conselho da Igreja, que aprovou o documento em março de 2019. O manifesto foi elaborado a partir de amplo diálogo e recebeu a subscrição da presidência da ISLB. Destaco a parte final do manifesto. Pela ação do Espírito Santo, o Evangelho transforma vidas e habilita a produzir bons frutos. Por isto, não podemos deixar de mencionar alguns sinais que percebemos na ISLB. Há práticas diaconais e parcerias com movimentos sociais engajados na busca pelo bem comum. Há grupos que se reúnem em torno de causas ambientais e programas que incentivam a agroecologia. Há preocupação com a justiça de gênero e reflexão ponderada sobre a sexualidade humana. Há pessoas que se reúnem para promover a cultura da paz e empreendedoras e empreendedores que se guiam por princípios éticos. Afirmamos a integridade da vida e a defesa dos direitos humanos fundamentais para todas as pessoas. Assumimos a visão de ser igreja reconhecida pelo cuidado com a criação de Deus. Temos compromisso com a educação integral, que capacita para o agir socialmente responsável. Em toda a ISLB, pessoas se reúnem em culto e, a partir da comunhão com Deus e com outras pessoas, se dispõem a servir. A partir do Evangelho, temos um chamado para ser sal e luz em nosso país, seguindo os passos de Jesus. Não importa o número e o tamanho de pessoas na comunidade, nós podemos e precisamos fazer a diferença. Sustentabilidade da ISLB em tempos de pandemia. O Conselho da Igreja se ocupou com as consequências da pandemia de Covid-19 e encaminhou correspondência às instâncias da ISLB, chamando para um mutirão de solidariedade. Na correspondência, o CI destacou que estamos diante de um momento ímpar e desafiador. Confiamos que, como pessoas movidas pela fé e orientadas pelo Espírito Santo, seremos capazes de dar respostas solidárias e impactantes. As orientações foram no sentido de fortalecer e desenvolver novas modalidades de contribuição e de ofertas, assegurar e fortalecer a divulgação da situação financeira de comunidades e paróquias, motivar membros a participarem de eventos de comunhão e confraternização
em ambientes virtuais. Empregar os meios disponíveis para reflexões sobre fé, gratidão e compromisso, destinadas a motivar a contribuição e a solidariedade. Alteração na Constituição das Comissões Doutrina e Ordem Sinodais e Nacional. A intransigência e a intolerância crescem na sociedade e a Igreja não está imune a este problema. Cada vez mais, as comissões sinodais de doutrina e ordem são acionadas para resolver questões disciplinares. Dificuldades para a formação e a atuação dessas comissões deram origem a uma moção para a alteração na Constituição das Comissões Doutrina e Ordem Sinodais e Nacional. O Concílio de 2018 recebeu a proposta e enviou o tema para encaminhamento do Conselho da Igreja. Propostas que prevêem alteração da Constituição da IACLB devem ter a anuência da maioria das assembleias sinodais. A moção tinha apoio suficiente para a alteração do ordenamento jurídico doutrinário, porém não para a alteração da Constituição. O CI decidiu que a Secretaria-Geral faça um estudo sobre as implicações destas mudanças nos documentos normativos. O Conselho da Igreja reforma o entendimento de que o processo disciplinar visa a correção e a reconciliação. Como Igreja, devemos enfatizar a disciplina fraterna, evitando chegar ao processo disciplinar. O CI reforçou também a necessidade de se oferecer formação para membros das atuais comissões. Incidência de dízimo sobre ofertas ao Sínodo. O recolhimento do dízimo está regulamentado pela Resolução 96 e o recolhimento das ofertas pela Resolução 95. Nas duas resoluções, não há menção a respeito das ofertas que são destinadas para o Sínodo. Desta forma, o CI acrescentou à Resolução 96 o seguinte parágrafo: o Sínodo repassará mensalmente a receita das contribuições, o chamado dízimo, enviada por comunidades e paróquias, conforme o percentual do rateio aprovado no Concílio da Igreja. O Sínodo também repassará da receita sobre valores recebidos originariamente pelo Sínodo 10% para a manutenção do Fundo de Solidariedade dos Sínodos, o FSS. O CI também suprimiu o item 5 da Resolução 96, que tratava da compensação do Fundo de Missão Áreas Necessitadas. O texto aprovado foi atualizado e registrado na Resolução 143/2019. Comunicação com vistas à reestruturação da área da comunicação da Igreja. A Presidência propôs a criação da Coordenação de Comunicação e Relações Públicas. O Conselho da Igreja aprovou este encaminhamento. A reestruturação da comunicação visa fortalecer a presença, relevância e marca da IACLB. A área de comunicação e relações públicas contribuirá de forma significativa para difundir e afirmar a missão, a visão e os valores da IACLB. Com a ampliação do uso das mídias sociais, cresceram os grupos de debates que usam o nome da IACLB. O Conselho da Igreja se ocupou com a reflexão sobre o uso indiscriminado da marca IACLB em espaços não oficiais. O nome da Igreja por extenso, a sigla IACLB e o logo institucional são marcas registradas da Igreja. Assim, pessoas ou grupos não podem usar a marca registrada pela IACLB sem sua autorização. O Conselho da Igreja orienta que pessoas ou grupos que façam uso da marca IACLB sem autorização oficial, que eles interrompam esta prática.
tecnologia de comunicação e informação. Em 2019, a Secretaria-Geral realizou um diagnóstico da tecnologia da informação e comunicação, TIC, com a assessoria de consultoria externa. Entre as recomendações, o diagnóstico propõe o desenvolvimento de uma plataforma que conecte os diferentes programas e aplicativos em um único banco de dados. A implementação das melhorias está prevista em 3 ciclos, com duração de 3 anos. O primeiro ciclo, primeiro ano, será a integração dos sistemas de gestão da sede da igreja. No segundo ciclo, segundo ano, dará continuidade ao desenvolvimento da plataforma ISLB, envolvendo sínodos, paróquia e comunidades. No terceiro ciclo, terceiro ano, acontecerá a gestão de dados e de informação de forma online. O Conselho da Igreja avaliou o diagnóstico de forma positiva e referendou a criação da Coordenação de Tecnologia e Informação e Comunicação. Criação do período prático complementar. A Secretaria do Ministério, com a habilitação, propôs ao CI a realização de um período prático complementar para oportunizar o desenvolvimento de lacunas identificadas no exame pró-ministério. Para viabilizar esta alteração, o Conselho da Igreja aprovou proposta de alteração no regulamento da habilitação e ingresso no Ministério com ordenação na ISLB, RIMO, na reunião de 29 e 30 de 11 de 2019. A realização do exame de admissão por meios eletrônicos, em 20 de 3 de 2020, a Secretaria-Geral encaminhou correspondência informando a suspensão do exame de admissão ao PPHM 2020 em função da pandemia, com vistas a atender as demandas relacionadas ao ingresso ao PPHM e respeitar as condições para a preservação da vida. Foi necessário adaptar o exame de admissão. O Conselho da Igreja, em reunião extraordinária em 26 de 6 de 2020, aprovou a atualização do regulamento da habilitação e ingresso no Ministério com ordenação para permitir a realização do exame por meios eletrônicos. Deliberação sobre a realização do 32º Concílio da Igreja. O Conselho da Igreja precisou se ocupar também com a reflexão sobre o 32º Concílio da Igreja, previsto para ser realizado em Cacoal, Rondônia, de 21 a 25 de 10 de 2020. Em 10 de 6 de 2020, foi sancionada a Lei Federal 14.010, que possibilita à pessoa jurídica de direito privado a realização de assembleia por meio eletrônico até 30 de outubro de 2020. De acordo com a lei, a manifestação de participantes pode ocorrer por qualquer meio eletrônico que assegure a identificação e a segurança do voto, produzindo assim os efeitos legais de uma assinatura presencial. A partir deste amparo legal, o Conselho da Igreja aprovou a realização do 32º Concílio da Igreja na modalidade online. O concílio deverá ater-se às questões necessárias e será realizado com tempo reduzido. As deliberações sobre temas dos diversos grupos de trabalho será transferida para o próximo concílio presencial, em outubro de 2022. Como o concílio de 2022 será eletivo, deve-se estudar a possibilidade de adicionar um dia a mais na sua programação. O Sínodo da Amazônia manifestou interesse que o próximo concílio seja realizado em seu âmbito. O assunto voltará à pauta do Conselho da Igreja para nova deliberação. Avaliação da funcionalidade do modelo eclesial. O CI constitui um grupo de trabalho, um GT, com representantes de sínodos, paróquias, Conselho da Igreja,
Presidência e Secretaria-Geral para a avaliação do modelo eclesial da ISLB em conformidade com decisão do 31º Concílio da Igreja. O CI solicitou ao GT que seja avaliada a funcionalidade da estrutura da Igreja. O grupo de trabalho propôs um diálogo com lideranças sinodais sobre as dificuldades do modelo eclesial ou de sua funcionalidade. Este diálogo foi realizado em setembro de 2019. Os resultados indicaram a necessidade de se fazer uma consulta mais ampla às diversas instâncias da ISLB. Foi proposta a realização de uma pesquisa piloto com um sínodo. Em virtude da pandemia, a pesquisa foi suspensa e não será possível apresentar ao 32º Concílio da Igreja o relatório do GT. Assim que a situação se normalizar, o grupo de trabalho apresentará nova proposta ao CI. GT Ministério Compartilhado. O GT Ministério Compartilhado elaborou uma cartilha com reflexão e perguntas sobre o assunto. A cartilha foi enviada aos sínodos em junho de 2019 e repassada às comunidades. A partir do retorno, o GT sistematizou e analisou as respostas. Em síntese, o GT constatou que as 4 ênfases são necessárias. Não há indicativo para mudança de nomenclatura. É necessário revisar a formação teológica, criando um núcleo comum para as 4 ênfases. A formação para as ênfases ministeriais deve ser coordenada pela ISLB. É necessário criar um programa para a formação e exercício do sacerdócio geral de todas as pessoas crentes. O GT elaborou um documento e o Conselho da Igreja aprovou o encaminhamento deste documento aos sínodos. Como o atual concílio vai se ocupar somente com temas estatutários, o assunto ficará para deliberação no concílio de 2022. GT Política de Justiça de Gênero. O GT realizou sua primeira reunião em 1º/8/2019 e decidiu iniciar com a elaboração da base bíblico-teológica da Política de Justiça de Gênero. Adicionalmente, o documento trará a definição de conceitos e princípios, além das estratégias de implementação da política. Oportunamente, o esboço do documento será compartilhado com instâncias sinodais e levado para a apreciação e deliberação no Concílio de 2022. Vivemos dias de incerteza, preocupações de lideranças, ministros e ministras das comunidades são manifestadas. Nós sabemos que algumas comunidades terão mais duramente atingidas sua capacidade de sustentabilidade. A fé em Deus é a razão da existência da Igreja. Por isso, mais do que sua sustentação financeira, ocupamo-nos com sua sustentabilidade em termos abrangentes, em termos de vivência da fé. Nós temos a convicção de que continuaremos a ser igreja sustentável, se nós tivermos credibilidade no assunto do Evangelho e se a prestação de contas for transparente. Se a receita for compatível com as necessidades e se a gestão for democrática e eficiente. Se conseguirmos planejar de forma adequada e se a nossa comunicação for boa. Eu agradeço a cada pessoa que compõe o Conselho da Igreja e a diretoria do Conselho. Dentro das nossas capacidades e limitações, nos esforçamos muito para tomar as melhores decisões. Muitas vezes temos momentos de tensão, mas também muitos momentos de descontração,
e comunhão. O CI entende que sua tarefa é contribuir na reflexão e sugestão de encaminhamentos para a missão da ISLB enquanto Igreja de Jesus Cristo. Olhamos para a frente com paixão e responsabilidade. Assim, o Conselho da Igreja segue no firme propósito de ser Igreja de Jesus Cristo. Muito obrigada.